Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre a Associação Sorri, uma organização que realiza atividades para inserção e integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, em pesquisa divulgada no ano de 2018, o número de pessoas com deficiência no Brasil é cerca de 12 milhões, mas apenas 1% dos trabalhadores com carteira assinada são pessoas com deficiência. Por isso, o tema de hoje é sobre como garantir uma sociedade inclusiva, não só por meio da acessibilidade no ambiente de trabalho, mas também pela qualificação e melhores oportunidades para cada perfil. Está curioso para saber mais? Então acompanhe agora o nosso programa e entenda sobre o trabalho desenvolvido pela Sorri de São José dos Campos. Com a palavra, Elaine Roma. O que é inclusão social no mercado de trabalho e sua importância para a sociedade? Antes da gente falar em inclusão social no mercado de trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre a emancipação da pessoa, né? Ela ter o poder da sua vida, ela ter no seu contexto de vida respeito, autonomia, ela consegue dirigir a sua própria vida. Neste contexto, ela vai por uma vaga de emprego, para um ambiente de mercado de trabalho muito mais segura e ela consegue transmitir para as pessoas sem deficiência que estão ali naquele ambiente todos os as suas necessidades, todos os recursos que ela precisa e ela é mais respeitada, né? Então a gente tem que pensar no mundo do trabalho, a pessoa com uma emancipação, um poder da sua vida. E dentro desse espaço de trabalho, é importante uma comunicação, compartilhar as informações, levar as informações corretas de como lidar, de como atender a deficiência que está ali junto com os colaboradores, né? Como é possível promover a inclusão social nas empresas? A inclusão social nas empresas, ela acontece a partir do momento que a barreira atitudinal é quebrada, né? Eu falo que a barreira arquitetônica é a mais simples, você vem, tira uma porta do lugar, constrói uma rampa, agora a atitudinal tem que partir das pessoas. A partir do momento que eu olho, eu respeito e reconheço aquele indivíduo, as coisas começam a fluir de uma forma natural. Então, eu vou contratar alguém na empresa a partir da sua habilidade e competência. Eu não vou estar contratando a deficiência. E assim a inclusão vai acontecendo, né? É a barreira atitudinal dos indivíduos, dos colaboradores daquele espaço, que vai fazer com que aquele ambiente seja inclusivo ou não. Como as empresas se beneficiam desta inclusão? Ela vai começar a se beneficiar a hora que ela começar a olhar o indivíduo. Porque muitas empresas, quando nos procuram lá na Sorri, ela procura a deficiência. Então, olha, eu tenho uma vaga aqui, eu queria contratar pessoas com deficiência auditiva. Aí, né, a gente não vai na prateleira e pega a deficiência. Então, a gente tem pessoas com perfil. Então, talvez aquela vaga que ela ofereça para aquela pessoa com deficiência não é o perfil dela. Então, a partir do momento que ela olhar a pessoa, ela começa a se beneficiar na vaga que ela está disponibilizando, porque a gente vai tentar levar o processo seletivo o mais inclusivo possível, junto com pessoas com e sem deficiência, avaliando as habilidades e competências de cada um para aquela vaga. Aí ela começa a se beneficiar. A partir do momento que ela quer a deficiência, ela começa no momento de, não deu certo, troca. E não é a pessoa. É o formato que ela está tentando trazer para dentro da empresa. Aí a gente para e pensa assim, será que ela está tentando só cumprir a cota? Para ela não ter, né, uma multa ou para ela ficar em dia com a questão da empregabilidade da pessoa com deficiência? A partir do momento que ela para conversar com a organização que está dando suporte, começa a entender que ela está contratando um indivíduo e que se o ambiente dela for acessível, vai atender a todos os colaboradores, não só a pessoa com deficiência, ela começa a se beneficiar dessa contratação como qualquer outra que ela vai fazer ali dentro, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência no contexto profissional e social? O maior desafio das pessoas com deficiência hoje é enfrentar a sociedade olhar a pessoa, não a deficiência. Então, nesse contexto, a gente verifica que dentro da empresa, se o colaborador esquece a deficiência,
que está ali e trata ele como um colega de trabalho, como uma pessoa qualquer, isso ele consegue desenvolver mais as suas atividades. Porque os relatos são, olha, quando eu estou no refeitório eu vejo um olhar diferente, eu não me sinto incluso naquele ambiente. Então, a barreira atitudinal e o preconceito das pessoas sem deficiência faz com que esses desafios sejam cada vez maiores, né? O que é o Sistema Sorri? O Sistema Sorri ele surgiu com a primeira unidade, que é em Bauru, em 1976, com a ideia, foi um americano que veio para o Brasil e lá ele já trabalhava para a ONU, ele atendia pessoas que vieram com mutilações de guerra. Ele chegou aqui no Brasil e falou, olha, não tem um serviço ofertado para a população com deficiência voltada para capacitação profissional. Tinha muita coisa de saúde, prótese, órtese, mas o mercado de trabalho não. Então surgiu em Bauru a primeira unidade, muito simples, com o objetivo de atender apenas ali aquela região, contudo foi crescendo, hoje ela é um grande hospital, ela atende a saúde, né? Ela saiu do paradigma de serviço para o trabalho e foi dar assistência à saúde e foram surgindo outras Sorris. Começou com a Sorri Brasil, que era localizada na cidade de São Paulo, e ela foi afiliando outros municípios. Aí nós temos Sorri Campinas, Sorri Parauapebas, Sorri São José dos Campos. Todas têm a mesma missão e filosofia, porém caráter jurídico independente. Quando surgiu a Sorri em São José dos Campos e quais as finalidades? A Sorri de São José ela nasceu a partir de um grupo de empresários, né, que começou em 78, ela não tinha nome Sorri ainda, ela nasceu como a Quinta Roda e ela atendia as pessoas com deficiência que não tinha no município nenhum serviço voltado a elas. E o objetivo qual era? Era dar autonomia e independência. Eles perceberam que as pessoas ficavam em casa, muitas eram trancafiadas naquela época, não tinha nenhuma assistência, nenhum direito, e surgiu com a visão de empresários que abriram as suas empresas, os seus locais de trabalho para levar as pessoas com deficiência. Não existia nenhuma lei, não existia cota, foi um desejo daquele grupo. E em 83, né, em 1983, a gente conheceu o Sistema Sorri, esse grupo de empresários, foi afiliado, né, a esse grupo e tirou a nomenclatura Quinta Roda e mudou para Sorri São José dos Campos. Começamos a atender um número maior de pessoas, fizemos parceria com o poder público, ganhamos um terreno, financiamos a nossa construção e hoje estamos lá quase 39 anos, né? Agora em abril completamos 39 anos de existência da Sorri São José dos Campos. E aí os nossos objetivos, né? Os nossos objetivos é a autonomia e independência da pessoa com deficiência para o mundo do trabalho, né? De que maneira a Sorri contribui para a inclusão social no município? A Sorri no nosso município, ela busca levar conhecimento, o atendimento a familiares das pessoas com deficiência, ela procura tornar os ambientes inclusivos e ela traz também uma qualidade de vida tanto para a pessoa com deficiência e para suas famílias. Dentro do nosso município, hoje, a procura na entidade é em torno de 160, 170 pessoas e suas famílias. Então, o objetivo qual é? Trazer qualidade de vida, autonomia e independência tanto para a pessoa com deficiência e suas famílias. Nesse primeiro bloco, descobrimos como é possível promover a inclusão social dentro das empresas e quais são os maiores obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência no cenário social e profissional. Após o intervalo, vamos aprender sobre a origem e a jornada da Sorri. É daqui a pouco! O Com a Palavra está de volta. Vamos agora descobrir quais as finalidades da Sorri de São José dos Campos e de que forma o trabalho construído ao longo dos anos contribuiu para a sociedade. Com a palavra, Elaine Roma. Como foi a jornada da instituição até os dias de hoje?
A gente fala assim que é uma jornada longa, né? Com muita busca, muita luta, quebrando bastante barreiras, né? Barreiras atitudinais. E já passaram pela Sorri em torno de 1.508 pessoas, né, com deficiência. E nós encaminhamos para o mundo do trabalho em torno de 1.310 pessoas com deficiência. E hoje, lá com a gente, está em torno de 165 pessoas com deficiência e suas famílias. Então, a gente tem aí uma longa história do município, né, de atendendo as pessoas com deficiência e suas famílias, com um número relativamente expressivo, né, dentro da nossa realidade, pessoa com deficiência, porque a gente atende ali jovens adultos, né, a partir dos 14 anos até os 59, 60 anos, eles são atendidos na entidade. Quais foram os maiores desafios enfrentados pela Sorri ao longo dos anos? A gente não pensa num maior desafio, a gente fala assim que a gente tem desafios lá todos os dias, né? São desafios que cada usuário novo que chega, cada família nova que chega, ela traz para a gente uma realidade, um desejo, e aí a gente vai enfrentando isso junto. Alguns são enfrentados rápidos, são coisas simples, e outros a gente tem que buscar alternativas, buscar parcerias para que esses desafios sejam, vamos dizer assim, para que esses desafios eles sejam superados. O que acontece muito em relação à entidade é a estrutura, né? Desafio que nem esse final de ano nós tivemos uma grande chuva na região, aí derrubou muro, a gente teve que reconstruir. Então, assim, são desafios que acontecem na parte estrutural da entidade. Mas acho que o maior desafio é atender e dar qualidade de vida para as famílias que passam por lá. Há muitas histórias marcantes de transformação e inclusão? São várias, né? A gente tem muitas histórias, como eu te falei, já se passou mais de 1.500 pessoas, né, na Sorri, e já foram encaminhadas para o mundo do trabalho. Posso contar uma delas, chegou uma jovem para a gente, uma jovem com deficiência auditiva, fez a triagem, passou, né, pela área do serviço social, a área da psicologia, e contou para a gente a história de vida dela. Falou, olha, eu sou sua colega de profissão, eu sou psicóloga também, mas eu tenho deficiência, então eu não consigo um emprego, eu não consigo uma qualificação. Olha, eu quero fazer qualquer atividade. Falei, não, tudo bem, mas o que você gosta de fazer? Qual é o seu sonho? Ah, eu não tenho sonho. Eu quero fazer uma atividade, eu preciso ganhar o meu dinheiro, eu preciso ter a minha vida. E aí a gente foi trabalhando, resgatando a autoestima, entendendo o que aquela pessoa buscava para ela se reconhecer dentro dela de novo. E aí surgiu algumas oportunidades na Sorri, ela virou educadora social, né, trabalhou junto com as pessoas com deficiência. Surgiu esse ano um processo seletivo competitivo, ela concorreu com pessoas com e sem deficiência, ela foi aprovada, né, e hoje ela é uma pessoa que faz parte da equipe técnica da Sorri, que vai atender as famílias, que vai atender as pessoas com deficiência, dentro da formação na qual ela escolheu, que era o sonho dela, ser psicóloga, né? Então, assim, a gente no dia a dia tem muitas histórias de transformação, né? E essa é uma delas, que a gente conta porque está lá do nosso lado. Mas se a gente for conversar com cada família que passou por lá, ela tem uma história positiva para contar para a gente. Como é a forma de ingresso na entidade? A Sorri ela não é portas abertas, tá? A pessoa com deficiência tem que ser munícipe, ela tem que ter o cadastro único e procurar uma unidade do CREAS mais próxima à sua casa, tá? Caso ela não tenha esse cadastro único, ela tem que ir no CRAS mais próximo de sua residência. Mas caso ela tenha alguma dúvida com essas siglas, que são muito parecidas, ela pode ligar na Sorri, no telefone 3931-9109, que a gente dá todas as orientações e fala qual é o equipamento mais próximo da sua casa para ela poder estar indo e fazendo a inscrição, e chegando nesse equipamento ela tem que falar, eu quero ir para a Sorri. E aí ela vai passar por uma triagem, por um serviço que vai colocar ela nessa fila de espera, né, do sistema do município para estar podendo pleitear uma vaga no futuro lá na entidade. Como tem sido a realização das atividades da organização em tempos de pandemia da Covid-19?
Quando iniciou, né, todo esse processo aí da pandemia, Covid, nós ficamos 100% online, dando um suporte domiciliar. Os usuários novos que vinham para o programa, a gente ia até o domicílio, fazia entrevista, então fizemos várias adaptações para estar atendendo. Mas o projeto ficou funcionando 100% online. E a gente teve uma repercussão muito positiva, porque a família conseguiu se aproximar mais. Porque no dia a dia antes, as pessoas trabalham, né, têm os seus horários. Com o formato online, a gente readequou os horários no qual a família e os pais puderam participar também. Então, assim, foi um ganho positivo nesse sentido, né? E aí, dentro dessa realidade da pandemia, a gente percebeu que as famílias, com o passar do tempo da pandemia, elas começaram a ter muitas necessidades na área de alimentação, precisando de material de higiene, material de uso para sua residência, né? O que a gente conseguiu? Nós fizemos uma rede de parcerias e nesse período, desde 2020 até a data de hoje, a gente conseguiu entregar mais de 19 toneladas de alimento e quase 2 toneladas de item de material de higiene pessoal e higiene de produtos de limpeza, né, para o dia a dia na casa dos nossos atendidos. Então isso fez uma total diferença, porque antes a gente atendia uma pessoa na Sorri, a sua família, né, um pai, uma mãe e o nosso usuário. Mas com o advento da pandemia, a gente começou a atender a todas aquelas pessoas que ali moravam. Então, tem casas que tem 10, 15 moradores, tem casas que tem 5, 6, e como levar alimento para todo mundo, né? A Sorri não tinha condições disso. Então, a gente criou um sistema de transparência, de autorização, né? Sempre preservando a imagem, principalmente com a nova lei de direitos de imagem. A gente pediu para que as pessoas nos autorizassem e fizemos prestação de contas para todos esses doadores, que ele começou a fazer uma rede. Olha, dona Sorri, porque olha, chega até a pessoa, chega até a família. Então a gente começou a fazer esse movimento e quando a gente foi fazer o levantamento de dados, a gente estava com quase aí 19 toneladas de alimentos doados nesse período todo. Então foi um processo que a gente achou que foi extremamente positivo, né? De onde vêm os recursos para o sustento da instituição e de suas atividades? Hoje a gente segue o marco regulatório, a gente tem um termo de parceria com o poder público. Hoje a gente está ligado à SASC, que é a Secretaria de Apoio ao Cidadão. A gente atende 165 pessoas com deficiência através desse termo. Nós temos parcerias também dentro do marco regulatório com projetos, né? A gente tem um projeto do BPC na escola, que atende jovens até 18 anos, que recebem esse benefício de prestação continuada, por um projeto de desenvolvimento pessoal e profissional, que ele se iniciou agora em fevereiro e vai até final de maio. Então, são parcerias com projetos com termo de colaboração. E temos também os nossos parceiros, que são as empresas que nos ajudam, que nem a Horta Acessível foi uma empresa privada que nos ajudou a criar o nosso ambiente para a horta. Nós estamos com uma padaria escola, né? Não é uma padaria escola, é um formato de padaria com várias oficinas, com vários cursos rápidos, oficinas rápidas para capacitação da pessoa com deficiência e sua família. Para esse projeto específico, a gente conseguiu a ajuda de uma emenda parlamentar. Então, a gente vai buscando alternativas e vamos buscando os editais nos quais a gente tem toda a documentação que a gente consegue concorrer para poder trazer essa verba. Agora, para a manutenção e estrutura da entidade, né, que são as reformas, que são as construções, a gente depende muito de doadores. Então, doadores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, que nos ajudam nesse processo todo aí de manter a entidade sempre organizada e com uma maior qualidade. A gente agora, nesse período de pandemia, a gente trabalhou muito nessa questão. Conseguimos colocar um elevador para a acessibilidade das pessoas com deficiência, conseguimos fazer um sistema de captação de águas, das chuvas, para poder utilizar na horta.
Então a gente vai trabalhando com os nossos doadores nesse sentido. E a gente tem também um outro projeto que ainda a gente não tem nenhuma doação para ele, que é a Casa Acessível. A gente tem um espaço dentro da entidade no qual a gente precisa de empresas que nos ajudem para fazer o mobiliário, fazer os armários, a pia, a lavanderia, e na qual vai atender a todas as deficiências. Então, para ter autonomia e independência, que a gente fala, a gente precisa levar as pessoas com deficiência quanto mais para a sociedade. E ela tendo autonomia e independência dentro da sua casa, ela pode viver sozinha, ela pode ir e vir sem precisar de ter uma pessoa, e sim apenas os apoios necessários. Ou no caso que precise de uma pessoa, apenas naqueles momentos no qual foi direcionado, né? Vamos para um rápido intervalo e quando voltarmos você confere os detalhes das atividades realizadas da Sorri de São José dos Campos. Não perca, é logo mais. O Com a Palavra está de volta. Neste último bloco do programa de hoje, vamos saber como é possível se inscrever para o atendimento e como ser voluntário. Você confere também quais serviços voltados para as empresas e quais as atividades a Sorri oferece para a capacitação de pessoas com deficiência. Com a palavra, Elaine Roma. Quais são as atividades oferecidas pela Sorri e como é possível participar? Então vamos falar um pouquinho das atividades da Sorri, né? A Sorri ela tem hoje 15 oficinas e 20 ações. Dentro dessas oficinas a gente tem oficinas voltadas para a empregabilidade. Essas oficinas ela é conduzida por uma assistente social, uma psicóloga, né, e um educador social, no qual a gente trabalha desejos, sonhos, desenvolvimento pessoal e profissional, a busca dessa inclusão para o mundo do trabalho. Dentro dessas atividades, a gente tem roda de conversa, a gente tem canto e coral, a gente tem língua portuguesa e matemática do dia a dia, a gente também tem horta, a nossa horta acessível, ela foi inaugurada agora uma nova estufa em dezembro. Nós temos assim, atividades diversificadas, voltadas para o perfil de cada pessoa que entra no nosso programa. Dentro das atividades, a gente busca fazer as oficinas de forma participativa, de forma que todos tenham condições, dentro da sua deficiência, de estarem tendo autonomia e independência. Uma outra oficina que é muito procurada é a inclusão digital, que é a iniciação à informática e a informática para pessoa com deficiência visual também. Então são oficinas que têm um grande número de procura. Nós temos também oficinas de culinária, que foi um desejo, foi um direcionamento das pessoas que lá frequentam, buscar esse novo caminho, né? A alimentação. Com o advento da horta, eles começaram assim, olha, mas como que faz o arroz, como que faz o feijão? Olha, eu queria fazer uma pizza. Então a gente começou dentro da oficina de culinária plantar uma sementinha de uma qualidade de alimentar para as pessoas que ali frequentavam e se estendeu para as casas. Então isso a gente percebeu. Dentro desse contexto, eles surgiram a vontade de fazer pães, de fazer hambúrguer, de fazer bolos. Então a gente trouxe um curso rápido na área de nutrição, com uma nutricionista, na qual eles tiraram como feedback do curso que eles gostariam de aprender as atividades de uma padaria. Então, a gente está trazendo também oficinas de panificação. Então, assim, são 15 oficinas que elas vão se desmembrando dentro desse nosso projeto, né? Quais serviços a Sorri oferece para as empresas da região? Para a empresa da região, a gente oferece desde o início, que é montar um projeto para atender a diversidade da empresa. Não é só a pessoa com deficiência, né?
qual é a diversidade que aquela empresa quer atingir, qual é a filosofia dela, porque a gente tem aqui em São José muitas empresas que elas vêm de outros países, de outras origens, então a gente senta, explica um pouquinho qual é a história da pessoa com deficiência no Brasil, como é que funciona, a gente faz uma palestra de sensibilização para todos os colaboradores, nós fazemos oficinas de sensibilização, nessa oficina ela dura de 3 a 4 horas, onde cada colaborador vai ter uma deficiência, ele não vai falar de sentimento, ele vai falar como é ter uma deficiência e trabalhar naquele local. Então a gente faz esse café, a gente tem oficina de Libras, a gente tem intérprete de Libras para poder fazer a comunicação, fazer janelas de Libras para os vídeos de integração. Então assim, são em torno de 18 serviços que a gente oferece. A gente tem a turma do bairro, que são bonecos que cada um tem a sua deficiência, né? Então tem a Márcia, que é deficiência auditiva, tem o Marcos, que ele é cadeirante, tem uma deficiência física, o Ronaldo, que tem uma deficiência auditiva, e a gente leva esse teatro interativo com temas voltados para o mundo do trabalho. Então a gente faz muitas semanas Cipátio, a gente faz organizações de setores onde a pessoa com deficiência tem uma certa resistência de um gestor ou de alguns colaboradores. Então a gente senta com a empresa e planeja qual é a filosofia dela, o que ela busca num colaborador para estar adequando da melhor maneira possível esse projeto de diversidade que vai ser atendido ali. Qual é a ideia da Sorri? Que essa empresa, dali a um tempo, ela caminhe sozinha, né? Ela só busque as pessoas com deficiência com a gente e receber a pessoa com deficiência, fazer os atendimentos no refeitório, no posto de trabalho, seja uma atividade como outra qualquer, né? E aí é essa visão que a Sorri tenta passar para as empresas que nos procuram. Como funciona o processo de inscrição dos voluntários? Para ser voluntário na Sorri, ele pode se inscrever através do nosso site, que tem um campo próprio para isso. Ele pode ligar também na entidade, né? E marcar um horário, agendar, ele vai ser recebido pela equipe técnica. Qualquer pessoa pode ser sim voluntário, a gente precisa apenas que ela tenha, né, dentro da sua carga horária, disponibilidade. A gente funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então ela tem que ter disponibilidade nesse período e caso ela consiga se adequar ao nosso projeto, ela passa por um treinamento. Dentro desse treinamento a gente vai direcionando para as áreas que ela procura dentro da entidade, né? O que a Sorri representa para os deficientes de São José dos Campos? É difícil a gente falar isso, né? A gente acaba estando numa outra posição, a gente acaba no atendimento. Mas a gente, enquanto equipe Sorri, que são todos os nossos colaboradores, a gente sempre vê uma transformação, uma autonomia, ela consegue dirigir a sua própria vida, ela consegue ir e vir. Mas a gente sempre traz algum depoimento de algum usuário que passou pela Sorri ou que está lá hoje. Então a gente tem um depoimento de um ex-usuário nosso que ele começou na Sorri, ele não tinha muito conhecimento da questão da deficiência, como conviver com outras deficiências. Ele foi buscar a Sorri porque ele falou assim, olha, eu não tinha perspectiva nenhuma. Então a gente fez ele voltar a estudar, ele foi para um processo seletivo, ele passou nesse processo seletivo, hoje ele está há mais de 14 anos nessa mesma empresa, ele comprou sua casa, ele fez faculdade, ele casou, tem os seus filhos. Então, sempre quando a gente está com um grupo novo na Sorri, a gente sempre chama um ex-usuário, chama alguém que já passou pela entidade para contar um pouquinho como que foi. Né? Não foi simples assim, tão nesse curto espaço de tempo, como é a vida de qualquer outra pessoa. Então, o que a gente tenta trazer para as pessoas com deficiência que lá começam com a gente é que, se ela quiser e ela tem a intenção de ter autonomia e independência, a Sorri está lá para caminhar junto com ela. Mas ela tem que querer e a família também. Então a gente começa a ver a transformação a partir desse momento. Né? Que a família começar a deixar de olhar a pessoa com deficiência como, olha, ela é muito dependente, ela não pode viver sozinha, isso não pode, isso não dá. Então, um discurso que a gente escuta muito lá, quando chega a primeira vez, é esse. Não dá, não pode, não quero. Ah, não, eu quero só que ela fique aqui por um tempo. Não, a Sorri é uma passagem. Quanto mais ela conseguir aprender e ir
para a vida em sociedade, ela vai estar conseguindo a autonomia e a inclusão, né? É isso que a gente busca. A gente não fecha o nosso portão. Nosso portão ele tem que ser sempre aberto, né? Por isso é importante voluntário, porque ele vai lá, ele está com a gente no dia a dia, ele passa por um treinamento e leva para a comunidade dele também como lidar e como é o dia a dia da pessoa com deficiência. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o nosso programa também no canal do YouTube da TV Câmara. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!